E olha, quem passou pela Avenida 13 de Maio na manhã de hoje se deparou com um trânsito bastante congestionado. O motivo foi um acidente entre um carro e um ônibus. A Manuela Braga foi até lá. Passava das 7 horas da manhã quando o acidente aconteceu aqui na Avenida 13 de Maio, quase cruzamento com a Avenida Carapinima. Os dois veículos, como a gente vê aí na imagem, foram um ônibus e um veículo. A gente observa aí no detalhe da imagem que os dois veículos ficaram atravessados na via, como a gente está mostrando aí para vocês agora. Quando a gente chega aqui no local, é possível perceber que o ônibus e o outro veículo envolvido no acidente, eles foram colocados em uma mão da via, exatamente para que o trânsito ele pudesse fluir pelo menos por uma das faixas sentido Parquelândia, como a gente está mostrando para vocês agora. Mas quando a gente vai analisar a cena, a gente percebe a gravidade. Olha aí, gente, mais um acidente acontecendo aqui. Mais um acidente acontecendo aqui no local. Enquanto os agentes estão tratando de um outro acidente, lamentavelmente mais um acabou acontecendo. E aí, quando a gente continua tratando do primeiro acidente, a gente vem aqui, Breno, e mostra que foi tão forte que a porta do veículo ela acabou por ser arrancada. A parte da frente do ônibus também está danificada e a porta, olha, vejam só onde a porta acabou ficando. O ponto da colisão foi exatamente esse, tanto que tem pedaços aqui, né, dos veículos nesse ponto. E aqui, olha, a porta do veículo preto veio parar exatamente nesse ponto aqui onde nós estamos, da Avenida 13 de Maio. Segundo os agentes da Autarquia Municipal de Trânsito, relatos dos dois motoristas dão conta de que o ônibus, né, ele estava do lado, aqui do nosso lado esquerdo. Aqui tem uma parada, ó, como a gente está mostrando para vocês, e o veículo preto, ele vinha nesse sentido em que eu estou. O ônibus teria apresentado algum problema no momento em que ele invadiu a faixa contrária e acabou colidindo com o veículo preto. Segundo os agentes da MC, essas são versões tanto do motorista do ônibus quanto do motorista do veículo preto. Ou seja, um problema teria acontecido no ônibus, fazendo com que ele invadisse a faixa contrária e colidisse de forma violenta contra o outro veículo. Felizmente, não vinha ninguém no banco do passageiro do veículo menor e ninguém saiu ferido em toda essa história. Quando tudo isso aconteceu, ficou um congestionamento imenso aqui nesse trecho. Congestionamento esse que, né, acaba se formando de uma forma ou de outra, porque o pessoal que vai entrar aqui na Avenida 13 de Maio tem que diminuir a velocidade, mas na hora do acidente a via ficou completamente obstruída. Como vocês viram aqui no decorrer dessa reportagem, ainda aconteceu uma outra colisão no trecho. Enfim, a situação de trânsito para quem passou por aqui no começo da manhã ficou bastante complicada por conta do acidente que já tinha e de outro que acabou ocorrendo em consequência aí da diminuição, enfim, da velocidade de um ou de outro. Enfim, as partes estão resolvendo essa situação. O que a gente lamenta são os prejuízos materiais, mas obviamente são só prejuízos materiais. Ninguém saiu ferido, não houve perca de vidas, ficou realmente só o problema para se resolver entre as partes envolvidas nesse acidente que aconteceu no começo da manhã de hoje, aqui na Avenida 13 de Maio com a Avenida Carapinima. É Manuela Braga para o Cidade 90. Meu amigo, tá aí, acidente. Cuidado.